A paz a todos, sejam bem-vindos ao canal Bunda na Cadeira. Na aula de hoje iremos falar sobre se a Terra é plana ou esférica. E para começar a aula tem uma pergunta para você. Por que o urso polar não come pinguim? Tempo. Tic-tac, tic-tac. Resposta. O urso polar não come pinguim porque o urso polar mora aqui em cima, no hemisfério norte, e o pinguim mora aqui embaixo, no hemisfério sul. Por isso que ele não come pinguim. Falando em hemisférios, você sabia que aqui, tanto no Polo Norte como no Polo Sul, a gente tem 6 meses de dia e 6 meses de noite? Isso mesmo. E a única explicação para isso é se a Terra for redonda. Se a Terra for plana, não há explicação para isso. E de onde surgiu essa confusão de que a Terra poderia ser plana? Na atualidade, em 2014, um cara chamado Eric Dubay escreveu um livro chamado 200 motivos para acreditar que a Terra não é uma bola giratória. Ok? E a partir desse livro surgiram grupos no Facebook falando e acreditando fielmente de que a Terra é uma pizza voadora, um disco voador. Ok? Então vamos discutir isso. Se preparem, a aula de hoje vai ser uma explosão de conhecimento. E aí pessoal, discutindo se a Terra é uma esfera ou se é plana, ok? Vamos usar um raciocínio lógico, a geografia. Primeiro motivo, se a Terra fosse plana, completamente plana, quando você olhasse no horizonte, você ia conseguir ver o lugar mais alto do planeta Terra, que é o Monte Everest. O lugar que você se encontra, se você subir no lugar mais alto, você consegue ver o Monte Everest? Não. Por quê? Porque a Terra é curva. Ok? Simplesmente por causa disso. Outro motivo, se a Terra fosse plano, a gente teria em todo o planeta, seria dia e o mesmo horário, tanto no Japão como no Brasil. Seria verão, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. E a gente sabe que isso não é verdade. Quando nos Estados Unidos é inverno, aqui é verão. Ok? E o que implica se é inverno ou verão é a inclinação da Terra em relação ao Sol. Se a Terra fosse plana, todo o planeta seria igual, toda estação. Seria primavera no mundo inteiro, verão no mundo inteiro, inverno no mundo inteiro. E como eu falei no início da aula, sabe que lá no Polo Norte e no Polo Sul são 6 meses contínuos de sol e 6 meses contínuos de plena escuridão. E isso não é possível se a Terra fosse uma pizza voadora, um disco voador. Outra forma de comprovar de que a Terra é uma esfera e não um pedaço de pizza é através do eclipse lunar. Lembrando, tem 2 tipos de eclipse, o lunar e o solar. O solar é quando a Lua entra na frente do Sol e o dia vira noite. Já o eclipse lunar é quando a sombra da Terra é projetada na Lua e dessa forma a Lua se esconde. Toda vez que a sombra é projetada, sempre é projetada uma sombra esférica, nunca uma sombra plana. Esse é outro motivo que a gente pode usar comprovando de que a Terra é esférica. Sabe-se que o planeta, independente se for plano ou esférico, a gente sabe que tem relevos e que o rio sempre corre para o mar, certo? Porém tem parte do rio que ele é calmo e que ele parece estar até parado. Se a gente pensar de uma margem a outra, ele é bem plano, ok? E se a Terra fosse verdadeiramente plana, quando eu pegasse uma margem a outra e colocasse um laser bem rente à superfície da água, ela tinha que chegar na outra margem também na mesma altura, na mesma diferença do início. Se eu coloquei a 2 centímetros do solo de uma margem do rio, como a margem é plana, eu tinha que chegar do outro lado também com 2 centímetros. Porém, já foi feita experiências onde tem rios largos, como o rio Amazonas, onde você nem consegue ver a outra margem. Se você colocar um laser a uma distância, vamos supor do solo a 2 centímetros, quando você vai afastando desse rio, tentando aproximar a alta margem, essa distância vai aumentando, você vê o laser subindo. Mas como se você não está movimentando isso?
A única explicação do laser subir é que na verdade está tendo uma curvatura. A Terra ela tem uma curvatura que não existiria se a Terra fosse plana. Quando você pega o globo, ele tem uma certa inclinação em relação ao seu plano com que ele gira em torno do Sol. Essa inclinação ela prova porque que no Polo Sul tem 6 meses de noite e 6 meses de dia. Por que isso ocorre? Porque quando o Sol está nessa posição e a Terra nessa, o Polo Sul vai ficar completamente iluminado durante 6 meses. Depois, quando a Terra dá uma volta completa, dá 380 graus em torno do Sol, o Polo Sul agora está na completamente escuridão e o Polo Norte está completamente de dia. Esse é o motivo pelo qual a gente tem 6 meses de dia em um hemisfério e 6 meses de noite no outro hemisfério. Se você mora no Brasil, assim como eu, você vai perceber que em dezembro os dias se tornam mais longos e as noites mais curtas, ok? E tem especificamente em geografia um nome para isso, que é solstício. O solstício ocorre quando o Sol, a luz do Sol, incide perpendicularmente, formando 90 graus com o trópico, aqui no Brasil, com o trópico de Capricórnio. E o solstício de verão ocorre nos Estados Unidos quando a luz do Sol incide perpendicularmente com o trópico de Câncer, ok? Então vamos fixar aqui no Brasil, no trópico de Capricórnio. Então nesse dia, de 21 a 22 de dezembro, mais ou menos, é onde nós temos o solstício de verão. Nesse dia a gente tem um dia mais longo, onde o dia fica mais iluminado e a noite mais curta. E outra época do ano que existe é o equinócio. O equinócio é quando a luz do Sol incide perpendicularmente com a linha do Equador. Quando isso ocorre, nos dois hemisférios, nós temos praticamente 12 dias, 12 horas de sol e 12 horas de noite. Então, equinócio, equi do latim é igual. Nócio vem de nocte, noite. Então, noites iguais. Na verdade, o que é igual? Que a gente tem 12 horas de dia e 12 horas de noite. Então, quando o Sol incide perpendicularmente na linha do Equador, recebe o nome de equinócio. Por que eu falei isso, né? Sobre solstício e equinócio? Porque Eratóstenes, um estudioso que nasceu em 276 a.C., ele, além de ser matemático, ele era um gramático, poeta, geógrafo, bibliotecário e astrônomo. Ele sabia, por trabalhar na biblioteca, que tinha um dia específico do ano em que na cidade de Siena ocorria o solstício de verão. E num horário específico havia um poço, que nesse poço o Sol incidia diretamente, não havia nenhuma sombra nele. Então o que ele pensou? Ele estando em Alexandria, sabendo esse dia e horário específico, onde em Siena era o solstício, onde o Sol incidia perpendicularmente, ele colocou uma estaca em Alexandria. Repare a figura. E com conhecimentos matemáticos, ele, sabendo o comprimento da estaca, o tamanho da sombra, ele calculou o ângulo. E com conhecimentos matemáticos, ele conseguiu deduzir o raio da Terra. O raio da Terra que ele calculou foi de 39.250 km, sendo que na atualidade sabe-se que o raio da Terra é de 40.075 km. Ou seja, ele, antes de Cristo, calculou um valor muito próximo do que hoje é aceito atualmente. E a única dificuldade que ele teve na época é saber qual era a distância entre essas duas cidades, entre Siena e Alexandria. Mas repara, o cara foi incrível por conseguir deduzir que a Terra sendo redonda e como calcular a sua circunferência, o seu raio. Ok? E se hoje você está vendo essa aula, é porque provavelmente tem um satélite em cima que está orbitando em torno da Terra, que se a Terra fosse plana, não teria como orbitar em torno da Terra. Ok? Então, como é que eles colocaram o satélite lá em cima? Utilizando as leis de Newton, da gravitação universal. Porém, não vou falar sobre isso para a aula não ficar maçante. Mas só com conhecimentos geográficos é necessário, já é suficiente para refutar toda ideia de Terra plana. Certo? Eu espero ter ajudado. Te vejo na próxima aula. Tchau. Fiquem com Deus.